Com um papel fundamental para o IBILSE e fundamental para o crescimento e consolidação das áreas de pesquisa em enovelamento de proteínas, o professor doutor hoje compartilha sua história com a gente. Episódio 5, Jorge Chahine. Bem, a minha história com a física, eu diria que começou no curso secundário, na cidade de Uberlândia, lá nos meus 15, 16 anos. Eu ficava encantado com a cinemática. Na ocasião, o professor de física demonstrava as equações de movimento de uma partícula. O que me deixava encantado era o fato de que, quer dizer que eu posso achar a posição da partícula em qualquer instante. E era isso, a equação de movimento, né? Era você poder achar a posição em qualquer... você fazer previsões, né? Se você conhece a força do sistema que atua na partícula, você pode determinar a posição dela em qualquer instante. Aquilo me deixou encantado, né? E também, o que me desafiava também, o fato a questão do átomo, né, em si. Porque o núcleo atômico, ele é cheio de prótons, né? E eu me perguntava como é que os prótons ficam juntos se eles têm a mesma carga. Eles deveriam ser repelidos, né? O núcleo não devia existir. E eu lia sobre a matéria e falava de uma outra força chamada interação forte. E aquilo me deixava intrigado. Falava, o que é interação forte? E a interação gravitacional a gente aprende lá no secundário, né? E também a questão elétrica, né? Mas a interação forte era algo que mexia comigo, né? Então, naquela época eu decidi que talvez física fosse a minha trajetória profissional, né? E ali começou uma trajetória que me trouxe até os dias de hoje aqui no Departamento de Física do IBILSE. Um outro fato, ainda do meu curso secundário, que motivou a minha ligação com a física, foi um concurso que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela estimulava os alunos do curso secundário a fazer uma dissertação sobre a aplicação pacífica da energia nuclear. Naquela época, existia a corrida armamentista, né? Estados Unidos e Rússia, cada um construía ogiva nuclear mais do que o outro, né? Para poder mostrar o seu poder de destruição, né? Então, era muito comum, na época, procurar iniciativas que demonstrassem que a energia nuclear tem um uso pacífico. E a Comissão Nacional de Energia Nuclear estimulava os estudantes do curso secundário a fazer dissertações, e aí a comissão promoveu um concurso. Quem ganhasse o concurso ganharia uma visita aos centros de energia nuclear do país, aos reatores do Centro de Energia Nuclear, além de uma quantia em dinheiro para estimular o estudante. E eu me inscrevi nesse concurso. Então eu fiz uma monografia onde eu escrevia onde que a energia nuclear pode ser usada de forma pacífica para ajudar na qualidade de vida da população. E foi uma surpresa para mim, à medida que eu fui pesquisando, a enorme quantidade de aplicações da energia nuclear, né? Eu enviei a monografia, ganhei o primeiro lugar, né, no concurso, e eu tinha 17 anos, e eu pude visitar os centros de energia nuclear, que foi em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte. E eu me encantava com aquela experiência de produzir energia nuclear, né? E que fosse útil para a população. Esse foi mais um elemento que motivou a minha entrada na física, né? Trajetória que eu estou até hoje. O curso de física não existia na cidade onde eu residia, que era Uberlândia, Minas Gerais. E me ocorreu fazer o vestibular para entrar no curso de Física de São Carlos. E isso ocorreu em 1974, quando eu entrei no curso de Física, que era um curso, inclusive, recente. Eu acho que eu fui a quinta turma do curso, se não me engano, a quarta ou a quinta turma do curso, que era um curso bem novo. Na época, os cursos de Física eram relativamente novos, né? E eu comecei a fazer a graduação no curso de Física,
E em 1976, eu estava já com 21 anos, né? Eu comecei a iniciação científica. Eu comecei na iniciação científica num grupo que trabalhava com micro-ondas, né? O meu projeto era fazer uma chave de pulsos de micro-onda. Tá? A chave tinha que fazer micro-ondas de forma pulsada. E eu me inscrevi para uma bolsa de iniciação científica FAPESP e foi contemplado. E aí o projeto começou a ser desenvolvido e a micro-onda ela propaga num objeto chamado guia de onda. É um metal, né, onde a onda ela vai se propagando lá dentro desse cano. Né? Você tem que projetar esse cano, porque senão a micro-onda ela atenua, ela perde potência e não sai nada lá do outro lado. O ideal era que, na imagem, se vocês puderem ver, né, a imagem mostra, né, nesse gráfico que está aí do lado da figura, ele mostra um pulso, né, que vai a zero. Essa reta que vocês estão, essa curva que vocês estão vendo aí, então ela tem a potência, né, dela, depois ela cai e vai a zero, né? Então no meio desse gráfico aí é onde está o zero. Aí acabou o pulso de micro-onda, depois se inicia outro. E vocês estão vendo então um retângulo aí, todo riscado, né? Esse retângulo é o pulso de micro-onda. Pode ver que a potência está boa, né? Esse número 1 que vocês estão vendo aí é a intensidade que entra, né? A intensidade que sai dividido pela intensidade que entra. Ou seja, se é o número 1, é porque aí não está perdendo, né? As intensidades são análogas, não está perdendo nada. Só que o meu projeto, na hora que eu fiz o desenho desse cano, né, resultou nisso aqui. Como vocês podem ver, a potência que estava saindo é muito menor que a potência que estava entrando, né? Ou seja, estava atenuando muito. Aí eu pensei que talvez a área experimental não fosse o meu forte, né? Aí eu pensei isso aqui. Talvez eu devesse tentar a área de física teórica. No final da minha graduação, eu já comecei um projetinho na área teórica, né? Que inclusive culminou com o meu mestrado, né? Comecei uma iniciação na área de partículas elementares. E o meu projeto, naquela ocasião, era o seguinte: o próton e o nêutron, eles têm estrutura interna dele. O nêutron, embora ele não tenha carga efetiva, a gente deve imaginar o nêutron como uma nuvem de carga positiva e uma nuvem de carga negativa lá dentro. Ele tem estrutura, né? Não é como o elétron, que é uma partícula que a gente imagina não tem estrutura. Então o meu projeto era o seguinte: vocês estão vendo aí a primeira figura, né? Aí do lado esquerdo, né? O núcleo, o próton ou o nêutron, cheio de partículas, né? De estruturas, né? E o meu projeto era mandar uma onda eletromagnética, né? E essa onda eletromagnética, como ela tem campo elétrico, o que acontece quando o campo elétrico passa perto de uma nuvem positiva ou negativa? Ele puxa a nuvem na direção do campo elétrico. Então, se o campo elétrico estiver apontado na direção positiva, ele vai atrair a nuvem negativa, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai separar essas nuvens, né? E o tanto que separa é chamado polarizabilidade. Meu projeto era calcular essa polarizabilidade do próton ou do nêutron. Eram contas muito complicadas e também, quando eu comparava com o resultado experimental, não era lá dos melhores, né? Então você fazia um esforço de cálculo muito grande para depois chegar numa grandeza aproximadamente confiável, né? Então novamente eu achei que eu poderia talvez mudar de projeto e mudar um pouco de área, e foi o que aconteceu no meu doutorado. Aí no meu doutorado, já essa é a segunda figura que vocês estão vendo aí, dessas bolinhas com seta para cima, que era o seguinte: essa área é chamada transição de fase em sistemas ferromagnéticos. O que são esses sistemas? São sistemas em que, vocês estão vendo aí essas setas para cima, que são spins, e esses spins, numa rede cristalina, eles estão apontando para todas as direções em temperatura ambiente. Então eles não têm uma direção preferencial, porque a agitação térmica faz com que eles fiquem
apontando em todas as direções e você não tem o quê? A magnetização efetiva. Quer dizer, eles não são magnéticos. Por quê? Porque o campo magnético, né, que a gente imagina seja essas setinhas que vocês estão vendo aí, eles apontam em todas as direções. Mas se você baixar a temperatura, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a agitação térmica diminui. Aí um spin enxerga o outro, e aí vem a pergunta, qual é a menor energia desses dois spins? Assim ou assim? Ou assim, né? Então, a física desse sistema nos mostra que a menor energia é quando um spin está assim e o outro também aponta para cima. É só a gente fazer uma continha, a gente mostra que essa é a menor energia. Aí o que acontece se você diminuir a agitação térmica? Né? Esse fica assim, esse aqui também, o vizinho também, e aí aparece magnetização. Então o sistema vira um ímã. A pergunta é, em que temperatura isso acontece? Essa temperatura é chamada temperatura de transição de fase, ferromagnética. E foi nesses sistemas que eu fiz o meu doutorado. Então, tudo isso aí antecede a minha entrada na biofísica, né, na física biológica, que vai ser a próxima etapa da minha carreira. A minha entrada na área de física biológica se deu da seguinte forma. Na época que eu terminei o meu doutorado, nesses sistemas que eu acabei de mencionar, né, de transição de fase em sistemas ferromagnéticos, no final do meu doutorado, eu fui contratado aqui no departamento de física do IBILSE, onde os professores que estavam aqui trabalhavam com física biológica. Eu não atuava dentro da área de física biológica, porque o meu mestrado e meu doutorado ocorreram em áreas bem distintas da área de física biológica. E aí, nas reuniões de grupo, a gente fazia reuniões em vários lugares, fora do departamento, lugares bem agradáveis para a gente conversar, além das reuniões do departamento. Então, surgiu aquela vontade de criar uma linha de trabalho conjunta, né, que todos os docentes atuassem dentro de uma área que era a física biológica. Isso implicava em mais uma mudança na minha carreira, né? Eu já tinha trabalhado na iniciação científica, na parte experimental, havia mudado para o doutorado, para o mestrado na área de partículas, né? Depois eu fui para sistemas ferromagnéticos, e aí eu teria que fazer mais uma transição, né, para atuar em física biológica. E como é que isso ocorreu? Bem, ocorreu isso lá por volta de 1995, o departamento sugeriu que eu fosse para uma instituição estrangeira, onde se estudasse bastante o tema de enovelamento de proteínas. Na época, protein folding, né, que é o enovelamento de proteínas, era um desafio enorme. Por quê? A proteína, ela é uma sequência de aminoácidos que, se você desenovelar essa proteína, desenovelar significa desnaturar ela, e depois você colocar ela no meio fisiológico, ela volta para a mesma estrutura que ela tinha antes. Como é que ela faz esse processo? Existe uma enormidade de estruturas que ela pode ir. Por que ela vai sempre para a mesma, né? Esse era um desafio enorme. Até hoje ainda é um desafio, embora se conheça uma enormidade sobre esse assunto. E eu fui contemplado com uma bolsa FAPESP para passar algum tempo na Universidade da Califórnia, na cidade de San Diego. E lá, o grupo do professor José Nelson Orochique, que é um brasileiro que ainda está nos Estados Unidos até hoje, que é um cientista bastante atuante, né? Ele trabalhava com sistemas bem simples, porque na época, os computadores da época não permitiam que você analisasse um sistema muito complexo. Então, os modelos eram muito simples, né? Então, qual foi lá os primeiros modelos para enovelamento de proteínas? Vocês estão vendo um cubo aí, né? Então, esse cubo, você começava com esse cubo todo, podia ser uma linha reta, ou uma linha tracejada que fosse, né? E você colocava interação entre essas bolinhas que representam os aminoácidos. E essa interação, na hora que você colocava no computador, essa linha, ela ia mudando a estrutura dela, até formar um cubo, que é uma estrutura compactada, né? Uma estrutura bem compacta, né? Se estudava como que essa linha chegava nesse cubo, né? Então a gente inferia que isso aí estava representando, não era o enovelamento de uma proteína real,
mas representava o enovelamento de uma proteína. Na época, os computadores permitiam estudar modelos como esse aí. E isso aí eu comecei a aprender os conceitos de enovelamento de proteína. Foi dessa forma que começou a minha trajetória dentro da área de física biológica. Posteriormente, aí já 5 anos depois, o modelo já poderia ser um pouquinho mais complicado. Vocês estão vendo esse modelo do meio aí, nessa figura, né? Já era um modelo onde você pegava o esqueleto da proteína real, mas só o esqueleto. Você não pega as cadeias laterais, você representa a proteína só pelo backbone dela, né? Pelos carbonos alfa da cadeia proteica. E aí você colocava um potencial que imitava o potencial da proteína real. Então o que eu faço? Eu pego uma proteína real, eu calculo o potencial que leva àquela estrutura e aplico nesse modelinho simples. Aí o que vai acontecer? Como eu imitei o potencial que leva a proteína a se enovelar de forma real, no meu modelo, a hora que eu colocar o meu modelo para enovelar, ele vai reproduzir o quê? O esqueleto da proteína real. E foi isso que são modelos chamados modelos baseados em estrutura, já é bem mais elaborado do que o modelo de cubo, né? E isso aí permitiu também que a gente entendesse um pouco melhor sobre o enovelamento de proteína. E aí, com o advento de computadores com maior poder de computação, né, a gente pôde analisar modelos mais complexos, como esse último, que é a figura que vocês estão vendo aí, que são proteínas, que é um modelo que leva em conta todos os átomos. Mas ainda é um desafio enorme, porque não dá para você colocar uma proteína grande lá no computador, desnaturar ela e falar, bom, agora eu vou ver como é que ela é novela. Ainda é difícil fazer isso. Isso foi possível até pouco tempo atrás em proteínas pequenas, e isso aconteceu. Bom, aquela figura do meio, que é o modelo baseado em estrutura, a gente pode ver um vídeo, uma animação, em que ela está desnaturada, está aberta, e vocês podem ver aí que o potencial que eu escrevi aqui é um potencial que eu tirei lá da estrutura nativa. Quer dizer, eu não posso fazer predição de estrutura. Não posso fazer, olha, eu vou fazer uma predição. Por que eu não posso? Porque o potencial que está escrito aqui, que fez essa cadeia novelar, eu tirei de lá. Ela vai respeitar o que eu escrevi. Então, isso aqui é só para ver como que ela novelou, mas eu não posso fazer predição de estrutura. Predição de estrutura significa o quê? Você me dá a sequência primária da proteína, só a sequência de aminoácidos, e eu te digo qual é a estrutura. Ainda não é possível fazer isso aqui. Mas um grupo da Universidade de Berkeley, alguns anos atrás, fez isso com uma proteína pequena, que é esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ele pegou uma proteína pequena, em princípio eu não sei a estrutura dela, e eu vou escrever só a interação mas agora a interação, eu só vou escrever a interação carga-carga, vou escrever a interação de Lennard-Jones, eu só vou escrever as interações que eu sei escrever, que é a interação de uma carga com outra carga, que é a interação harmônica, né, entre dois átomos que estão vibrando. Enfim, eu vou escrever uma energia que eu sei escrever, mas eu não olho para a estrutura nativa para fazer isso. O que a gente vê, esse mínimo que vocês estão vendo aí, é o mínimo da energia, né, o mínimo da energia potencial. Então, a proteína vai até achar o seu mínimo, e essa aí é a estrutura dela. Isso foi feito para uma proteína pequena, mas para uma proteína de tamanho razoável, mais de 100 ou 200 aminoácidos, ainda não é possível fazer esse tipo de simulação. Essa oportunidade que o departamento permitiu que eu fosse fazer esse estudo de enovelamento de proteínas no exterior, impactou enormemente a minha carreira. Foi um divisor de águas, né, eu diria. Porque quando eu voltei, eu pude reunir as condições para atuar na área, orientar uma iniciação científica, né, e começar também a atuar no programa de pós-graduação. O curso de pós-graduação foi no começo da década de 90, o curso de pós-graduação. O de graduação que foi no início dos anos 2000. Então, eu pude me cadastrar no programa
e poder orientar dentro do programa de pós-graduação. A pós-graduação, no nosso caso, ela veio antes da graduação. Somente alguns anos depois é que a graduação, o curso de Física foi iniciado, né? Então eu pude orientar alunos dentro dessa área, né? E isso foi muito relevante para a minha carreira. Além dos cursos de graduação, além dos cursos que a gente ministrava a gente ministrava cursos de graduação para a computação, engenharia de alimentos, a matemática, né, a própria biologia, mas a gente não tinha ainda o curso de física, né? Então a gente ministrava cursos de física, né, para outros cursos de graduação, disciplinas de física para outros cursos de graduação. E por isso que os nossos alunos de iniciação eram de outros cursos. Por exemplo, eu orientei no início, né, da minha carreira aqui, alunos do curso de computação, né? Então, alunos da matemática, alunos da computação, da própria biologia, esses alunos vinham para cá para fazer a sua iniciação científica, né, com a gente. Muitos desses alunos, né? Porque a gente ainda não tinha um curso de física aqui, né? E foi com alguns alunos do curso de computação que eu pude publicar o meu primeiro artigo dentro dessa área de física biológica, né? Que era um sistema chamado polieletrólitos, né? A gente fazia uma simulação de uma cadeia de polieletrólitos, né? E a gente queria saber, dependendo da concentração de sal, dependendo de como que era o meio, né, você tinha uma determinada conformação desse polieletrólito. E foi dessa forma que eu comecei a orientar os alunos de outros cursos aqui. Posteriormente, com a minha entrada no curso de pós-graduação, eu pude também orientar alunos de mestrado. E aí, naqueles modelos de cubo, né, que eu mostrei para vocês, aqueles modelos de proteína simplificado, eu pude orientar alunos dentro da área de enovelamento de proteínas, né? E isso foi bastante relevante para a minha carreira, que eu pude ter uma continuidade aí, com a ajuda espetacular de alunos muito bons, que ajudavam a gente a produzir, a publicar em revistas de excelente qualidade. Nós, então, éramos um grupo de físicos atuando em biofísica, né? E o grande desafio, logo depois da entrada do curso de física, era levar esses dois cursos com qualidade, tanto a pós-graduação quanto o curso de graduação. Cada um apresentava os seus desafios peculiares. No curso de pós-graduação, além de eu ter atuado como orientador, eu pude também atuar como coordenador do curso de pós-graduação. Então eu fui coordenador durante 5 anos. Durante esse tempo, era um desafio enorme, porque a gente tinha que manter o conceito. A CAPES tem conceitos, né, de cursos de pós-graduação, e a quantidade de bolsa que vem para os cursos de pós-graduação é baseada no conceito. Então, o conceito 5 era um divisor de águas. Os programas que tinham conceito 5 para cima eram considerados programas bons, recebiam uma quantidade de bolsas razoável. Os programas de nota 4 e 3 eram programas que eram considerados programas ainda com dificuldades, né, e recebiam uma quantidade menor de bolsa. Então, a coordenação do curso tinha uma responsabilidade enorme de tentar manter a qualidade do curso, né? E o curso tinha qualidade 5, né, quando desde a sua fundação, desde o seu início, o conceito 5 foi mantido. E era um desafio enorme a gente manter esse conceito. Durante toda a trajetória do curso, houve uma oscilação um pouco para baixo, né? E depois voltou, num esforço enorme, voltou ao conceito 5, né? E isso foi muito importante para que as bolsas do programa fossem mantidas, né? E a gente atraía alunos de outros centros, né, para o nosso curso, além dos alunos que a gente tinha aqui já do curso de graduação, que já no começo dos anos 2000 foi fundado o curso de graduação. Então a gente tinha uma mistura de alunos de fora, né, que vinham de fora, com os alunos do curso de graduação aqui, né. E isso foi muito interessante, né? A gente fazia os cursos de verão,
os cursos de verão eram cursos que a gente ministrava para atrair alunos de vários lugares, não só de fora, como os alunos daqui de dentro também, os alunos de graduação. A gente estimulava os alunos a fazer a pós-graduação conosco aqui. E isso foi um desafio enorme, porque a exigência da CAPES para manter o número 5 era enorme. Você tinha que ter uma produção científica, você tinha que ministrar aula na graduação e na pós, o docente tinha que ir para congressos, tinha que ter uma visibilidade muito boa externa. Então era um desafio a gente manter esse conceito muito bom que a gente tinha. O departamento tinha reuniões exaustivas aqui para a gente discutir quais as medidas que a gente poderia adotar para melhorar a qualidade do curso de pós-graduação, melhorar a qualidade pós e de graduação, diminuir a evasão, que a evasão se mostrou significativa um pouco depois do início do curso. Então, e o departamento sempre teve essa preocupação, né, da qualidade dos cursos. E isso envolveu todo o corpo docente do departamento durante toda a história do departamento, né? Durante toda a minha trajetória aqui, eu pude participar de reuniões que eram exaustivas, assim, no seguinte sentido, de quais são as medidas que a gente pode adotar para melhorar os cursos de graduação e de pós, para fazer uma interação entre os cursos de graduação e de pós, né? Isso foi bastante, para mim, foi um amadurecimento importantíssimo na minha carreira, né? Buscar soluções, buscar medidas, né, para garantir a qualidade. Isso foi marcante na minha carreira, né? Até nos últimos anos da minha permanência aqui no departamento. Como eu já mencionei a vocês, né, essa área de nivelamento de proteínas dominou as minhas atividades de pesquisa dentro da minha trajetória da área de física biológica. Eu estava dentro de um grupo onde eu colaborei fortemente com o meu colega Vitor Barbante. Dentro do grupo dele, nós podemos desenvolver pesquisas de várias naturezas com relação a nivelamento de proteínas, né? Uma pergunta que se fazia bastante na ocasião era se o enovelamento tem um estado intermediário, ou seja, ela sai do estado desenovelado para o estado nativo, né? Mas ela para em algum lugar. Antes de atingir o estado nativo, ela para num estado chamado intermediário e vai para o estado nativo. Existem algumas proteínas que fazem isso. E é curioso, né? Por que ela precisa parar para depois enovelar? Então, essa foi um dos temas de investigação que eu pude participar, né, dentro dessa área de enovelamento de proteínas. Um outro sistema que a gente estudava era o seguinte: a proteína, ela, no meio celular, ela não está isolada. Tem um monte de organelas em torno dela. Ou seja, se você estudar a proteína, fizer uma simulação dela só no meio solvente, só tem água, e você aqui coloca um meio que é congestionado, ou seja, cheio de estruturas, organelas, o enovelamento dela é da mesma forma, né? Dentro do meio celular, o meio celular é congestionado com uma série de organelas, né? Então, essa é uma pesquisa que tem bastante artigos até hoje sobre isso, que é o enovelamento no meio congestionado, né? E a gente pôde notar que é diferente, sim. A proteína, se você fizer uma simulação de uma cadeia só em solvente e fizer uma simulação de uma cadeia com estruturas em volta, né, o enovelamento não se dá da mesma forma, né? A gente vê que ela no meio congestionado, ela tem uma tendência a colapsar fortemente. Primeiro ela colapsa, depois ela atinge o seu estado nativo, né? No meio solvente, ela não tem esse colapso forte inicial, né? Então é uma diferença interessante que a gente pôde analisar nesses modelos de proteína que a gente fez. Uma outra linha de pesquisa que eu desenvolvi aqui no departamento, e aí em colaboração com o professor Arne, é o seguinte:
E existem enzimas que são extremamente tóxicas. Por exemplo, enzimas de veneno de cobra ou veneno de aranha, que elas são extremamente tóxicas. E essas enzimas, elas têm uma atuação na célula muito peculiar. Qual é o mecanismo de toxicidade? Por que elas são tóxicas? Então, a proteína do veneno, ela senta na membrana e ela faz alguma coisa nessa membrana. Ela pode perfurar a membrana e aí vaza o líquido intracelular e a célula morre, né? Ou pode acontecer danos na célula, né? E eu comecei a me envolver com simulações desses tipos de sistema, bem mais elaborados, são sistemas enormes. Comparados com o enovelamento de proteína, esses sistemas são monstruosos, difíceis de simular. Essa figura que vocês estão vendo aí é um modelinho, né, onde tem o modelo da célula, que vocês estão vendo aí, essa parte em azul aqui embaixo são os fosfolipídios, representando a estrutura celular, e essa cadeia que está em cima, essa cadeia enzimática aí, é a enzima tóxica. E aí tem várias perguntas. Uma delas é, a enzima tem afinidade pela célula, pela essa bicamada? Ela vai lá e ela senta, ou ela prefere ficar lá na solução? Isso é uma pergunta que você pode tentar explicar, né? E, por exemplo, essa enzima, ela foi colocada bem longe dessa estrutura aí. E ela foi se aproximando na simulação, indicando que ela tinha afinidade pelo modelo que a gente elaborou. E aí a gente vê com mais detalhe como que essa figura, essa cor azul escuro, é o modelo da membrana, né? Você vê a enzima bem sentada, esse modelo de membrana. E aí, qual que é a imagem que se faz? Se faz uma imagem de um mecanismo de toxicidade, que é o seguinte. Vocês estão vendo aí, à esquerda, o modelo da membrana. Então, essas bolinhas em azul são fosfolipídios que fazem parte da membrana, chamada esfingomielina. O que aquela enzima faz? Ela tem uma afinidade enorme pela esfingomielina. O interessante é que essas outras estruturas, essas bolinhas brancas, que são outro tipo de fosfolipídio, a enzima não tem afinidade por ela. Embora elas estejam juntas na célula, a enzima percebe a presença dessa esfingomielina, que são essas bolinhas azuis, e essas enzimas vão fazer alguma coisa com essa esfingomielina. O que elas fazem? Vocês vão ver que essa esfingomielina ela é uma cadeia alifática, né? E ela tem um grupo fosfato aqui. O que essa enzima faz? Ela corta esse fosfato. Ela tem uma afinidade enorme para fazer isso, ela corta. Então, essas bolinhas azuis, elas viram outro tipo de estrutura, que são essas bolinhas, que são esses quadrados azuis. Então, o que vocês viram aí agora? A enzima cortou o grupo fosfato, e agora essas bolinhas azuis viraram uma outra tipo de cadeia, representada por os quadradinhos azuis. Só que agora, como cortou o grupo fosfato ele é carregado. Então eles tinham a tendência a se repelir uns aos outros. Como a enzima cortou esse grupo fosfato, o que acontece é que agora eles não têm esse impedimento, essas cadeias, de se juntarem. Essas cadeias sem o grupo fosfato agora, né, sem a cabeça, só tem a cauda, eles têm uma tendência a se agruparem, como vocês estão vendo aí nessa figura da direita. Então, eles se agrupam, esses quadradinhos azuis, vocês estão vendo aí. Quando eles se agrupam, formam canais onde pode vazar o líquido intracelular. E aí, por alguma razão, isso aqui é uma hipótese, tá? Ninguém nunca viu isso aqui. O que você pode fazer é um experimento onde você põe a enzima e você vê a célula explodir. Ela explode, vaza o líquido. Mas o que acontece, o que faz ela vazar, ainda não se sabe. Isso aqui é um modelinho, se supõe que seja dessa forma. E aí a célula morre, que vaza o líquido. É assim que é um modelo por isso que ela é tóxica. Isso é o veneno de aranha, o veneno de cobra, se imagine que seja isso aí. E uma área de pesquisa que eu tenho atuado mais recentemente, além daquela de protein folding, além daquela de enovelamento de proteína, é exatamente como que a enzima corta. Como que ela faz isso? O
Porque se você identificar como que ela faz isso, você pode tentar inibir ela. Você pode tentar falar, bom, ela corta com esses dois domínios aqui, né? Mas aí se você jogar um inibidor aqui, uma molécula que gruda nela aqui, ela pode não conseguir cortar e você pode inibir. Enfim, essa área de inibidores é uma área absurdamente grande, né? É uma área complexa e que eu sou um amador nessa área. Tá? Por quê? Porque eu fiz essa transição muito mais no final da minha carreira, né? Um pouco antes de eu me aposentar. Então, eu faço alguma coisa ainda hoje nessa área, né? É uma área que me desafia demais, porque para você mostrar o mecanismo de corte, você tem que quebrar a ligação. E para quebrar a ligação, você não pode usar só a mecânica clássica. Por quê? Eu tenho uma ligação, certo? Que ela vai ser cortada e ela vai ser refeita depois. A gente tem que estudar então o quê? A ligação, a gente tem que estudar a ligação química, né? E isso aí precisa de mecânica quântica. Você tem que associar uma dinâmica clássica com uma dinâmica quântica. E isso, para mim, é um desafio enorme, tá? Eu sou um amador nisso e ainda busco entender bastante sobre esse assunto. Aqui está um mecanismo proposto, vocês estão vendo aqui nessa figura da direita, vocês estão vendo dois aminoácidos que são catalíticos, né? Que são esse resíduo que está aí acima, né? E esse do lado aqui, né? O resíduo que está aqui em cima e um do lado, né? Então, um resíduo segura a cadeia, o fosfolipídio, né? Um resíduo segura ela, e aí o outro resíduo hidrolisa e corta essa parte que está em... A figura aqui não está muito boa, porque é à direita dessa seta branca, tá? Eu não sei se dá para identificar. À direita dessa seta branca, a seta vertical, é o grupo colina ali, né? Que é um grupo que vai ser cortado. Aquele grupo vai ser cortado e vai embora da cadeia. Então, um resíduo de aminoácido segura a cadeia e o outro corta, né? E isso é um desafio enorme, mostrar que isso ocorre de fato, né, nas simulações. Isso tem sido uma área de pesquisa mais recente da minha carreira e que ocorreu antes da minha aposentadoria. E isso eu faço até os dias de hoje, mesmo aposentado. Eu diria que ser um físico significa você tentar representar, através de modelos e equações, processos da natureza. E esses processos são os mais diversos possíveis. Por exemplo, você pode tentar fazer um modelo da fotossíntese, né? Você pode tentar descrever como que é o modelo de um próton, de um nêutron. Você pode... A física tem tantos segmentos, né, que o background, ou seja, aquela bagagem científica para você fazer aquilo lá, difere, né, quando você muda o seu sistema de estudo. Então, o que é necessário para um físico nuclear, né? O que é necessário para um físico estatístico, né? O que é necessário para um físico biológico, certo? Então, são bagagens diferentes, né? Mas eu diria que tem uma coisa em comum, que é uma excelente graduação, né? Em que você é levado a resolver equações, né? Ter uma bagagem de matemática e uma bagagem das físicas introdutórias muito boa. Porque com uma bagagem científica sólida, posteriormente você vai poder dirigir a sua formação para as diferentes áreas da física. Então, eu acho que ser um físico significa você adquirir, primeiramente, uma bagagem científica muito boa, né? Que te permita depois modelar o que você vai estudar. E se eu for fazer um modelo de um nêutron, onde eu vou fazer um modelo de quark, né? Ou seja, eu vou estudar partículas elementares,
Então eu preciso ter uma formação muito boa no tipo de interações que existem na natureza, que são as interações eletromagnéticas, as interações fracas e a interação forte, que deixa dois prótons um perto do outro, né? Se eu vou fazer física biológica, né, então eu preciso ter uma bagagem muito boa no entendimento de sistemas biológicos, né, e também fazer modelos, porque a gente não está olhando o sistema biológico vivo, né? A gente está fazendo modelos dele. O físico faz o quê? O físico pega um modelo de proteína, por exemplo, esse aqui é um modelo de proteína, onde vocês estão vendo aí, ela está desanovelada, e ela vai para o seu mínimo de energia, né? Que é esse mínimo mais embaixo. E isso que vocês estão vendo aí, essa figura cheia de mínimos, é o perfil de energia livre. Então, o que o físico precisa? Como é que nasce a biofísica? A biofísica nasce quando, por exemplo, uma das formas de você enxergar a biofísica. Esse perfil de energia livre é uma função de estado, né, que o físico aprende a calcular quando ele está desenvolvendo a sua formação. Então, ele aprende a calcular um perfil de energia livre. Mas esse perfil de energia livre representa o quê? Pode representar uma proteína, ou pode, por exemplo, aqui vocês têm uma cadeia de montanha, onde o perfil de energia livre é o quê? A energia gravitacional, certo? E eu pergunto, onde está o mínimo disso aqui? Onde que está o mínimo global dessa cadeia de montanha? Se você tiver zilhões de mínimos, como é que você acha o mínimo global dela? Por que essa pergunta é importante? Porque no caso de proteína, o físico vai ter que responder o seguinte: a hipótese termodinâmica, que foi a hipótese de um físico químico chamado Amphice, ele disse o seguinte: a proteína, ela prefere ficar no estado de mínima energia livre dela, por isso que ela vive lá. Mas como é que eu escrevo esse perfil de energia livre? Bom, então aí que vem o físico. Então o físico tem que reunir as condições de poder escrever o perfil de energia, para depois dizer, olha, o mínimo está aqui, a proteína gosta de ficar nesse estado. É a mesma coisa que você, aqui nesse caso, você soltar uma partícula do alto dessa montanha e ela vai procurar o quê? O mínimo global dela. E onde que está isso aí? A busca desse mínimo global é muito complexa. Por quê? Porque existem zilhões de mínimos. Se vocês estão vendo aqui muitos mínimos nessa cadeia, aqui é muito pior, certo? E qual é o algoritmo? O que o físico precisa para poder encontrar esse mínimo global? Então existe um background, existe um conhecimento científico que você vai aplicar. Por que eu chamo isso aqui então de biofísica? Por quê? Porque escrever perfil de energia livre é um trabalho do físico. Agora, se eu conseguir escrever esse perfil de uma proteína, aí está a junção de biofísica, certo? Esse é um exemplo que você pode tentar resolver. Aliás, ser um físico também, nessa área de biofísica, pode ser extremamente desafiador. Por quê? Porque vocês estão vendo aí vários perfis de energia livre, onde não só tem a proteína nativa aqui de um lado, você do lado esquerdo, mas vocês estão vendo aí formas agregadas da proteína, né? Essas formas são formas patológicas, que levam a doenças degenerativas, como Alzheimer, por exemplo, né? Se esses agregados são formados num perfil de energia livre muito distante da proteína nativa, então tem um outro mínimo aqui que não tem nada a ver com a função dela, né? A proteína pode, inclusive, enovelar errado. Ao invés de enovelar aqui, ela enovela aqui. Essa, por exemplo, é a doença da vaca louca. Ela é uma proteína que enovela errado e ela infecta outras a enovelar errado também. E aí, no cérebro, vira aquela confusão, né, que mata o animal, né? Como vocês estão vendo, cai no mínimo errado. E isso tem consequências. Então, o que eu acho que seja um físico? O físico, se ele tiver experiência em poder descrever um perfil de energia livre, ele pode resolver um problema como esse, ele pode resolver um problema como esse aqui, ele pode também, por incrível que pareça, né,
esse aqui é um problema da matemática, mas poderia ser também da física, e você tem um conjunto de cidades e você é um caixeiro viajante. E você quer saber qual que é o menor caminho, você vai visitar todas essas cidades aí, né? Qual é o caminho que me economiza a maior quantidade de combustível? Vocês têm ideia? Bom, o mesmo algoritmo que acha esse mínimo, que é um algoritmo que foi introduzido por um físico, né? Permite achar o mínimo global nesses zilhões de mínimos aí, é também o algoritmo que permite responder essa pergunta aqui, né? Um algoritmo chamado Simulated Annealing, que foi introduzido por um físico. O algoritmo aplicado aqui leva a uma solução que é essa. Aí você olha a solução e fala assim, nossa, parece óbvio, né? Mas quando você está aqui, não parece óbvio para você, né? No entanto, o algoritmo acha esse mínimo aí. Então, o que é ser um físico, então? Ser um físico, para mim, significa eu poder escrever, eu ter a capacidade de escrever um perfil de energia que possa representar vários sistemas que estão de interesse da natureza, né? Seja sistemas biológicos, seja sistemas de interesse mais da área de física de estado sólido, mesmo aqueles spins que eu mencionei para vocês no começo, em que a minha área, né, de pesquisa era saber qual era o mínimo, né, de energia daqueles spins. Se você escrever o perfil de energia livre, a quantidade de configurações daquele spin também são zilhões de mínimos, né, em que eu preciso achar o mínimo global. Então, se eu sou um físico capaz de escrever um perfil de energia, de escrever um background de conhecimento que me permite escrever uma determinada energia, eu posso tentar buscar aquele mínimo, né? Então, eu acho que tudo aquilo que precisa para que eu possa escrever esse perfil de energia faz parte de ser um físico. E aí entra o quê? Entra matemática, entra química. Então, quando a gente fala assim, mas o que eu vou fazer aqui com esse matéria de química? Bom, eu estou sentindo falta de um pouco de conhecimento de química, né? Agora, a última parte da minha pesquisa, que é eu preciso entender a ligação química para entender como é que ela é cortada, né? Então, eu acho que a gente deve encarar todas as disciplinas que a gente faz como parte integrante de uma coisa maior, né? Porque lá no final nós vamos ter que escrever uma coisa extremamente complexa que vai exigir o conhecimento de várias disciplinas. Então, para mim, ser um físico significa reunir o conhecimento de diferentes disciplinas para que eu possa depois representar um modelo de um sistema da natureza. E aí fornecer respostas interessantes, que seja de qualquer área, seja da área biológica, ou seja de uma área distinta. Tem uns vídeos de um professor que já está aposentado no MIT, nos Estados Unidos, em que ele escreveu um livro, né, onde ele escreve que For the Love of Physics, pelo amor à física, né? E nas aulas dele ele costumava dizer Physics works, física funciona. E ela funciona para descrever a natureza, processos da natureza, processos interessantes, né, que sejam relevantes o seu conhecimento. Então, a mensagem que eu posso dar, que eu posso passar, se dedicar à graduação, imaginando que você vai descrever algo relevante que necessita de um conhecimento sólido. Olhar para as diferentes disciplinas como um quebra-cabeça, que você fala, bom, aparentemente essa peça aqui não encaixa aqui, né? Mas lá na frente ela vai encaixar, certo? Pode ser que ela se encaixe, né? Porque você está direcionando a sua formação para descrever algo no futuro que precisa daquela peça, que é uma disciplina que aparentemente não é muito relevante para você, né? Entender as disciplinas como igualmente relevantes, né? E se dedicar a adquirir esse conhecimento. Procurar uma iniciação científica logo cedo, isso é muito importante para o jovem físico. A iniciação científica, ela é fundamental, né?
Para vocês terem uma ideia, a minha iniciação científica, né, eu fiz aquela chave de micro-ondas que não funcionou, né, mas eu aprendi muito, mesmo ela não tendo funcionado, eu aprendi enormemente uma quantidade de conceitos relativo à radiação eletromagnética que foi extremamente relevante para mim posteriormente. Me ajudou no meu mestrado, inclusive, né, a entender como é que se usa uma onda eletromagnética no espalhamento de uma partícula subatômica, né? Então, eu diria que para os jovens físicos, entender o conjunto de disciplinas que eles estão fazendo como um quebra-cabeça que deve ser montado e que as peças são igualmente importantes. E procurem fazer a iniciação. Se a iniciação não for possível logo de início, essa iniciativa aqui do departamento de fazer uma tutoria com os jovens que estão ingressando é relevante. Não deixem de aceitar a oportunidade de um docente ser o seu tutor, porque ele vai passar para você essa experiência de como é que você vai representar um modelo interessante posteriormente, e ele vai te motivar. Então, não deixem de aceitar essa oferta, que é muito importante, né? Fazer a iniciação científica, buscar um projeto que vai te motivar, né? Aceitar que você tenha um tutor que possa te motivar, olhar para as disciplinas como igualmente importantes, porque elas vão permitir a sua bagagem científica para você representar um sistema complexo posteriormente, né? Tudo isso é extremamente relevante, né? E mais, você só vai poder olhar para a beleza da física quando você tiver uma bagagem que te permita olhar. A sua bagagem científica é uma espécie de lente. Então, se a sua bagagem científica é uma lente que não tem muita resolução, você pode ver embaçado depois, né? Mas se a sua bagagem científica é sólida, você tem uma lente boa, então você pode olhar para os sistemas depois complexos e falar, eu posso modelar isso aí, né? Então isso é muito importante, né? Essa sua bagagem, essa bagagem científica, você pode enxergar as coisas com essa lente boa e poder representar sistemas que vão motivar você, vai te fazer um físico realizado, por você estar representando um sistema bonito, por você estar descrevendo a natureza de uma forma consistente. Esse é o recado que eu tenho para o jovem físico. Eu sou Jorge Chaine e essa é a minha história na física.